É mudar a sua vida. Olá, eu sou o Evandro, fundador do AlphaCom. Mas o que é mesmo o AlphaCom? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o AlphaCom, com os cursos do AlphaCom, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, o menor índice de reclamação dos nossos cursos e o maior índice de resolução de problemas. Ou seja, além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico, você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então aguardo você dentro da plataforma do AlphaCom, dentro das nossas redes sociais e óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do AlphaCom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores somam mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Olá, eu sou o Evandro, fundador do AlphaCom. Mas o que é mesmo o AlphaCom? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o AlphaCom, com os cursos do AlphaCom, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, o menor índice de reclamação dos nossos cursos e o maior índice de resolução de problemas. Ou seja, além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico, você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então aguardo você dentro da plataforma do AlphaCom, dentro das nossas redes sociais e óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema.
Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alfacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Olá, eu sou o Evandro, fundador do Alfacom. Mas o que é mesmo o Alfacom? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o Alfacom, com os cursos do Alfacom, pode ter certeza, você vai estar. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o concurso da Polícia Civil de Rondônia. Hoje vamos analisar ali alguns critérios relacionados ao edital da banca CESP, né, o SEBRASP. Nessa prova, a banca ela está trabalhando com questões ali de múltipla escolha. Então, o que a gente vai fazer hoje para conhecer a banca? Nós vamos ali vamos passar pelo edital, pelos principais assuntos que são abordados dentro aí desse certame, com ênfase ali nos assuntos que geralmente estão dentro dessas provas. Então, além de conhecer ali, passar por esses assuntos que predominam, nós vamos fazer também uma pequena revisão sobre o conteúdo relacionado aos assuntos que estão dentro ali dessas questões. Então, vamos iniciar agora com a primeira questão. A primeira questão, ela trabalha com o novo acordo. Então, ela fala assim, ó. Assinale a opção em que a palavra apresentada está de acordo com a atual ortografia oficial da língua portuguesa. Esse assunto, eu posso dizer, até 2018, ele tinha uma baixa incidência dentro da banca CESP. Porém, de 2018 para cá, esse assunto ele começou a retornar a essas provas. Então, é importante você se atentar a isso, porque nas provas que a gente teve ali, as provas mais recentes, 2021, 2022, esses assuntos, pelo menos uma questão a respeito deles, né, apareceu aí nas provas. Então, quando a gente fala do novo acordo, essa questão, ela vai trabalhar especificamente o quê? Ela vai trabalhar ali a parte do emprego do hífen. Então, em relação ao emprego do hífen, o que você precisa saber? A banca, ela não costuma ficar aprofundando nesses assuntos. Então, para a banca CESP, você precisa saber do emprego do hífen com os prefixos, porque é aqui que a sua banca vai cobrar, a exemplo aí dessa questão. Então, quando a gente fala do emprego do hífen com os prefixos, nós temos algumas regrinhas que são importantes e que você tem que ter em mente porque elas são recorrentes aí nessas provas. Então, a primeira regrinha que eu vou colocar aqui, claro que eu vou fazer de uma forma didática, né? A regra ela não é escrita dessa forma, mas seriam assim, mnemônicos para você conseguir lembrar ali das principais regras. A primeira regra que a gente tem seria a regra dos opostos se atraem. O que diz essa regrinha, né? Que aqui é didaticamente, os opostos se atraem. Que quando nós temos o prefixo, né? Nós temos o prefixo com letra
diferente, né, da palavra. Quando as letras são diferentes, nesse caso, em regra, usa-se o hífen. Isso é a regra, porque a gente vai analisar que nós temos exceções. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Então, aqui, ó. Opa, desculpa aqui, ó. Eu coloquei ali, usa-se o hífen. Deixa eu apagar aqui que eu coloquei ao contrário. Pera aí aqui. Eu coloquei a regra errada aqui, ó. Aqui não se usa o hífen, desculpa, tá? Eu coloquei errado aqui, ó. Não se usa o hífen. Já tinha colocado errado, eu coloquei a próxima regra. Então, vamos colocar ali, ó, a palavra autoescola. Então, aqui, ó, quando eu tenho a palavra autoescola, se eu separar, eu tenho o prefixo auto e eu tenho a palavra escola. Perceba que a palavra auto, ela terminou com a letra O. Escola, ela iniciou com a letra E. Então, ó, a gente entra nessa regrinha, os opostos se atraem. Prefixo com letra diferente da palavra que acompanha, então aqui, ó, que eu tinha colocado ao contrário, tá? Não se usa o hífen, essa é a regra geral. A próxima regrinha seria ali, ó, a gente trouxe, ó, os opostos se atraem, né? E os iguais, agora sim, os iguais se repelem. Por que que os iguais se repelem? Porque quando eu tenho prefixo com letra igual da palavra que acompanha, né? A gente pode colocar assim. Agora, né? Agora sim, em regra, usa-se o hífen. Agora tá certo ali a regrinha. Então, vamos colocar aqui um exemplo. A palavra ali, ó, micro-ondas. O que que acontece aqui, ó? Eu tenho o prefixo micro, que termina com a letra O. Eu tenho o termo, né, a palavra ondas, que começa com a letra O. Então, eu tenho, ó, prefixo e palavra que começam o quê? Com a mesma letra. Se começa com a mesma letra, a regrinha diz que você tem que usar o quê? Que você tem que fazer o emprego do hífen, tá? Por isso que a gente coloca aqui em regra, que a gente vai ver uma exceção, usa-se o hífen. A outra regrinha que também aparece muito nas provas seria a regrinha de prefixo terminado em vogal mais segunda palavra iniciada por R ou S. Nesse caso, nós falamos que aqui é a regrinha do dobra-se. Por que que é a regrinha do dobra-se? Vamos colocar aqui um exemplo, ó. Mini saia e autorretrato. O que que acontece aqui, ó? Se a gente analisar, ó, eu tenho o prefixo que é terminado em vogal. A segunda palavra, ela começa com S, que seria a palavra saia. A mesma coisa aqui de autorretrato, ó, prefixo terminado em vogal, retrato começa com R. Nessa regrinha, o que que ela fala? Que quando eu tenho o prefixo que termina em vogal e a segunda palavra começa com R ou S, eu preciso dobrar o S. Eu vou repetir, né? Ele não vai ter o emprego do hífen e a palavra ela vai ser escrita junta e a letra S ou R será repetida, tá? Por isso que a gente fala que é a regrinha do dobra-se, tá? Então, essas daqui são as regrinhas gerais.
Outra regrinha que eu vou colocar aqui, que sempre cai, que você pode decorar, é que quando você tem, ó, um prefixo mais palavra iniciada por, vamos colocar aqui, ó, por H. Nesse caso, em regra, usa-se o hífen. Então, como regra, quando você tem, vamos colocar aqui um exemplo, ó. Super homem. O que que acontece aqui, ó? Eu tenho o prefixo super, a segunda palavra começou com H. Então, a regra é que você vai usar o hífen. Então, se a gente analisar até aqui, nós falamos tudo em relação à regra geral. Porém, a sua banca, ela gosta de trabalhar também com as exceções. E quando a gente fala em exceção, um termo que a banca vai trabalhar, que você precisa ficar atento, é quando você tem o prefixo co. Esse prefixo, até vou colocar em vermelho ele ali, ó, para ficar mais destacado, ó, prefixo co. Nesse caso, nós vamos decorar a regrinha assim, ó, que esse prefixo, ele é o quê? Ele é inimigo do hífen. Por que que ele é inimigo do hífen? Porque ele quebra as regras gerais. Então, vou colocar aqui duas palavras para você perceber, ó. Cooperação e coerdeiro. Esta palavra aqui, ó, gente, coerdeiro, quando é prova de múltipla escolha, geralmente eles vão trazer esse termo, porque ele causa muitas dúvidas. Porque antes do novo acordo, havia uma divergência, né? Agora se convencionou-se dessa forma que eu vou passar para vocês. Então, devido a isso, as bancas, elas gostam de explorar esses aspectos. Então, por que eu falo que o prefixo co, ele é o inimigo do hífen? Porque aqui, ó, se você analisar, ó, eu tenho cooperação e coerdeiro. Se a gente desmembrar aqui a palavra, seria prefixo co e a palavra operação. Aqui nós temos o prefixo co e a palavra herdeiro. O que acontece aqui, ó? Quando a gente fala na regra geral, se a gente voltar aqui nas regras gerais, eu passei aqui, né, as regras dos opostos, né, eles se atraem e os iguais se repelem. Se você analisar aqui na exceção, o que acontece aqui no cooperação, ó? Eu tenho o prefixo terminado com a letra O e operação também inicia com a letra O. Se você pensar na regra geral, o que deveria ter aqui? Deveria ter um hífen, porque a regra geral fala o quê? Que letras iguais, elas se repelem. Só que com esse prefixo, isso não acontece. Mesmo tendo letras iguais, o que acontece? Vai unir aqui. Então, ó, por isso que eu falo que ele é inimigo do hífen, porque aqui não se usa o hífen, tá? A mesma coisa com coerdeiro. Quando eu falo da regra geral, a regra geral, ela fala o quê? Que se eu tenho um prefixo e a segunda palavra iniciou com H, o que acontece? É obrigatório emprego do hífen, essa é a regra geral. Mas com o prefixo co, isso é quebrado, tá? Então, aqui, ó, o que acontece? Se você vai na regra, você ia pensar que seria co, hífen, herdeiro. Mas aqui nesse caso não acontece isso. A gente vai unir e aqui nós temos mais um detalhe, porque a letra H, quando eu formo esta palavra, a letra H, ela some ali da construção, tá? Então, tomem cuidado com isso. Essas são as principais regras que você precisa ter em mente para você fazer uma boa prova CESP. E lembrando que essas regrinhas aqui que eu passei para vocês, elas são regrinhas do quê? Elas são regras para prefixos. Por que eu tô ressaltando isso? Porque, por exemplo, tem outras palavras compostas
que usam o hífen? Sim, por exemplo, a palavra segunda-feira. A palavra, né, os dias da semana. Usa-se hífen, mas é por essa regra? Não. É isso que você tem que ter em mente quando você for fazer a questão. Mas você pode ficar tranquilo que a banca, né, a CESP, ela vai trabalhar em cima dos prefixos. Ela não costuma ir além, né, trabalhar ali a formação de palavras, aquelas outras regras. Mas o que você precisa, o mínimo que você precisa para uma boa prova é ter noção em relação aos prefixos, porque essa parte é a preferida da sua banca. Então, agora, vamos analisar aqui, a questão. Então, tá assim, ó. Ela quer a palavra que está de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa. Então, a letra A, ó, semi-internato. A palavra semi-internato, se a gente for olhar, nós temos o quê, ó? Nós temos o prefixo semi e nós temos a palavra internato. Nesse caso, o que acontece aqui, ó? Se a gente analisar, ó, semi terminou com vogal, com a vogal I. A palavra internato, o que acontece? A palavra internato, ela inicia com a letra I. Então, se eu tenho letras iguais, a gente está na regrinha ali dos iguais se repelem. Então, nesse caso, teria que ter o quê? Teria que ter o emprego ali do hífen. Então, letra A já está fora. Aqui, na palavra hipersensibilidade. Aqui, ele tentou confundir o aluno com a regrinha do dobra-se. Mas lembre-se, para ter a regrinha do dobra-se, você tem que ter o prefixo terminado em vogal. E aqui nós não temos, ó, porque o prefixo, ó, é o prefixo hiper. Ele termina em consoante. E a palavra ali, né, tá ali, ó, hipersensibilidade, né? Nós temos a palavra ali, sensibilidade. Então, aqui, com o hiper, nós vamos, né, colocar aqui, ó, hipersensibilidade, tá? Então, aqui, nós, ó, só separando, deixa eu só apagar aqui, pera aí um pouquinho, aqui, deixa eu apagar aqui e voltar. Ó, hiper, aqui é junto, tá? Sensibilidade, você, ó, por quê? Porque nós temos aqui, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. O que nós temos aqui, ó? Prefixo terminado em R e a segunda palavra começando em S. Fica uma palavra bem estranha, mas a gente consegue ter esta construção. Agora, vamos lá. A próxima palavra ali que a gente traz. Deixa eu ver aqui da hipersensibilidade. Ah, o Marco Aurélio ali colocou. Isso mesmo, hipersensibilidade ali. Deixa eu ver só se tem dúvidas aqui. Tá, vamos lá. Contra-regra. Vamos eliminar aqui a letra B. Contra-regra. Vamos analisar aqui, ó. Contra. E a segunda palavra, ó, contra, terminou com vogal. Regra, iniciou com a letra R. Então, agora nós estamos na regrinha do dobra-se. Então, se a gente olhar, fica assim, ó, contra, aí tem que repetir, tá? Pra gente ir lá pra regrinha, ó, contra, regra. Aqui sim a gente precisa ter os dois R's, né? Por quê? Porque o meu prefixo terminou em vogal e a segunda palavra começou com R. Então, tá certo. Letra D, mão de obra. Aqui eu não comentei nas regras aqui para falar dentro da questão. Agora, com o novo acordo, o que acontece? Claro que nós temos algumas exceções, mas como regra geral, convencionou-se que quando uma palavra, né, igual ali nós temos mão de obra, ela é formada, é uma palavra composta, e dentro desta palavra composta, possuir uma preposição, não existe mais o emprego do quê? Do hífen. E por que não existe o emprego do hífen? Porque os gramáticos entendem que a própria preposição, ela já é suficiente para fazer a amarração entre os termos, formando aquela palavra ali composta. Então, aqui, mão de obra, ela depois, né, do novo acordo, ela perdeu, né, ali o hífen, porque existia briga de gramáticos em relação a isso. Então, aqui,
Está fora, não tem. Então, o que você vai levar? Geralmente, que a banca vai cobrar? Ela vai cobrar a palavra mão de obra, a palavra dia a dia. Geralmente, são os termos que a banca mais usa quando ela trabalha o emprego do hífen com termos compostos, tá? Então, guardem isso. A preposição, ela já faz o efeito de ligar. Então, é por isso que deixou de existir o hífen nesses termos. E o nosso gabarito aqui, a letra E. Porque autoanálise. Então, se a gente analisar aqui a autoanálise, ó, nós temos aqui, ó, auto, que terminou com a letra O, e análise, que iniciou com a letra A. Então, a gente está na primeira regrinha, né? Dos opostos se atraem. Então, esse seria o nosso gabarito. Deixa eu ver aqui se tem... Não tem aqui. Se tiver dúvidas, pessoal, pode mandar ali, tá? Continuando. Assinale a opção que apresenta palavras cuja acentuação, ó, deixa eu só mudar aqui a cor da caneta, cuja acentuação não se explica pela mesma regra. Tomem cuidado com os enunciados da banca CESP. Por quê? Aqui ela quer aquela que está fora, né? Porque assim, ó, pelo que deu ali para entender, vai ter ali as alternativas com a mesma regra, palavras com a mesma regra, porém ela quer aquela que não se explica, né? Que sejam regras diferentes. Então, aqui, o que você vai ter que guardar para a sua prova? O que a gente vai levar lá para a sua prova que é importante em relação aos aspectos de acentuação para a sua banca? Então, quando a gente fala em acentuação gráfica, a CESP, ela vai trabalhar os seguintes conceitos com você. Ela vai trabalhar a regra das oxítonas, a regra das paroxítonas, a regra das proparoxítonas, a regra dos monossílabos tônicos, monossílabos tônicos, e também ela vai trabalhar a regra do hiato. Aqui, ó, quando a gente fala nas regras de acentuação, claro que a gente não vai dar uma aula, a gente vai passar os principais aspectos. Quando a gente fala na regra das oxítonas, nós vamos lembrar que as oxítonas é quando nós temos ali, primeira coisa, quando fala em acentuação, você precisa saber primeiro o que é uma sílaba tônica. A sílaba tônica é sempre a sílaba mais forte de uma palavra. Então, dependendo da sílaba tônica e dependendo ali, né, da sua terminação, a gente vai determinar se aquela palavra é ou não acentuado. Então, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a palavra, vamos colocar um exemplo bem simples, a palavra café. A palavra café, a sílaba tônica é a última, né? E como que você vai saber qual que é a sílaba tônica? Se você tem dificuldade, você faz o quê? Você chama a palavra, como se fosse o seu colega, para você encontrar a sílaba tônica. Porque um detalhe que você tem que levar para sua prova é que todas as palavras acentuadas ou não possuem sílabas tônicas. Porém, dependendo da sílaba tônica, é que vai haver ou não acentuação. Então, por exemplo, a palavra café, se eu chamar, né, ó, café, qual que é a sílaba que se estendeu? A sílaba fé. Então, é a última sílaba. E essa última sílaba, por exemplo, a gente vai ver ali, ela termina na vogal E. Então, nesse caso, esse termo, como é a última sílaba que é a tônica e ela é terminada em E, ela vai levar o acento. Outro exemplo, né, que a gente vai falar sem acentuação, ó, caderno. A palavra caderno, ela tem sílaba tônica? Tem, mas ela é acentuada? Não. E por que ela não é acentuada? Porque quando você procura a sílaba tônica desta palavra, quando você chama a palavra, ó, caderno, qual que é a sílaba que se estendeu? É o der. O der é a penúltima sílaba da palavra, porque você sempre vai fazer a contagem, última, penúltima, antepenúltima. Se for a penúltima sílaba e ela terminou com a letra O, nesse caso, o que acontece? Esta palavra não será acentuada. Por quê? Porque a gente vai ver ali as regrinhas que as paroxítonas terminadas em O
não são acentuadas. Então, a primeira coisa que você precisa saber é em relação à sílaba tônica, para você saber se ela é classificada como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Se você tem dificuldade de acentuação, você precisa rever esses conceitos, tá? Então, oxítona, a gente já falou, é a última sílaba tônica. Mas essa última sílaba, ela tem que ser terminada. Qual que são as terminações que permitem o acento em uma oxítona? As oxítonas, né, são acentuadas as terminadas em A, E e O, né, seguidos ou não de S. As oxítonas terminadas em EN e ENS. E os ditongos abertos. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui, ó, sofá, parabéns e troféu. Vamos colocar aqui. Então, se a gente separar as sílabas, né? Sofá, parabéns e troféu. Aqui, ó, nós temos a última sílaba, que é a sílaba mais forte. Uma dica. Quando a sílaba tônica, quando a palavra já possui o acento, sempre é o quê? É sempre aquela sílaba que está com acento. Ali é tranquilo. O problema está em palavras que não são acentuadas. Graças a Deus, a CESP não tem esse estilo de questão, né? Mas pode aparecer? Pode aparecer algum dia aí. Mas assim, geralmente ela vai trazer ali as palavras todas acentuadinhas ali para você determinar. Aqui, então, ó, a palavra sofá, a última sílaba é tônica e é terminada em A, então é uma oxítona. Parabéns, última sílaba tônica, terminada em ENS, oxítona. Troféu, troféu é o quê? Ela é uma oxítona, né, terminada em ditongo aberto. Aqui, eu quero que você tenha uma atenção para a banca CESP. Por quê? Porque é uma característica dela. Aqui, por exemplo, vamos supor que dentro de uma questão lá, a banca traga, por exemplo, sofá e troféu. E fala para você que ali elas pertencem à mesma regra de acentuação. Para a banca CESP, não. Por mais que elas pertençam ao gênero das oxítonas, a sua banca, ela entende que aqui é uma regra e aqui é outra regra. Tanto é que nós temos questões da própria banca falando sobre isso. Tem questão, por exemplo, de certo e errado, que a banca, ela traz e ela coloca, por exemplo, a palavra sofá e a palavra troféu são acentuadas de acordo com a mesma regra e dá a questão como errada, porque para a banca CESP, oxítonas é um gênero e os tipos são oxítonas terminadas em A e O, em ENS e ditongos abertos. Então, tomem cuidado com isso, porque ela vai tentar confundir aqui e aqui. Tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Dessa separação. Antes de falar das paroxítonas, eu só vou falar dos monossílabos tônicos, tá? Para vocês perceberem a maldade da sua banca. Ó, monossílabos tônicos. O que é monossílabo tônico? Tá no nome. Mono vem de uma sílaba. Então, uma sílaba que é tônica. Os monossílabos tônicos, que seria uma sílaba, né, que possui acento, quais são os monossílabos que são acentuados? Os terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, e também os ditongos abertos. Então, vamos colocar aqui um exemplo. A palavra pé e a palavra céu. O que acontece aqui, ó? Monossílabo tônico. Se você analisar as terminações dos monossílabos tônicos que são acentuados, eles são as mesmas das oxítonas. Então, o que a sua banca vai fazer? Ó, que nem nós temos pé e céu aqui. O que a sua banca vai fazer que ela ama? Ela vai colocar ali a palavra, por exemplo, céu e sofá. E vai falar para vocês que é a mesma regra.
E às vezes, por causa da terminação ali em ditongo aberto, às vezes o aluno cai na pegadinha. Só que tá errado, porque céu é acentuado por ser um ditongo aberto, mas ele tá dentro das regras dos monossílabos tônicos. Já sofá tá dentro da regra das oxítonas terminadas em A, E e O. Então, tomem cuidado com isso, tá? Por quê? Porque aqui nessa questão, a gente vai analisar que ela vai jogar ali, por exemplo, dentro dessas classificações maiores. Mas ela faz diferenciação entre esses termos, tá? Principalmente aqui e aqui. Então, o que você tem que guardar? Ó, monossílabo vai ter, ó, né? É uma lógica, mas vamos colocar aqui uma sílaba. Já as oxítonas, elas têm 2 ou mais, né, sílabas. Por que eu tô falando isso que é lógico? Porque lá na hora da prova, ela vai misturar isso daqui com isso daqui para tentar confundir a cabeça do aluno. Então, tomem cuidado com isso, tá? E lá também você vai ter que analisar. Depois eu vou explicar ali na questão como que ela seguiu aqui a ordem ali dentro, tá? Para vocês não confundirem. Já as paroxítonas, o que acontece? As paroxítonas, elas têm, se você analisar, tem um monte de regra lá, né? Terminada em L, terminada em R, tem um monte de regra. Você vai decorar tudo? Não. Você vai fazer o seguinte, você não vai decorar todas aquelas regras. Nas paroxítonas, você vai decorar a regra que é ao contrário das oxítonas. Então, para não decorar tudo, porque assim, com exceção dessas, todas as outras são acentuadas. Então, você vai decorar assim, ó, que as paroxítonas, elas não se acentuam se elas terminarem em A, E e O, seguidos ou não de S. Deixa eu só tirar aqui ali a classificação. Então, as paroxítonas, elas não se acentuam quando elas terminam em A, E e O. O exemplo que a gente deu, ó, vamos colocar aqui, ó, a palavra caderno. O que acontece aqui, ó? Se a gente separar, ó, caderno, para saber qual que é a sílaba tônica, ó, caderno, o que acontece? A sílaba tônica é a penúltima, última, penúltima. Se eu tenho a penúltima sílaba que é tônica e ela terminou com a letra O, né, ou cadernos também, terminado ali com a letra O e S, nesse caso, a palavra, ela não recebe acento. Aqui, ó, outra palavra, ó, se a gente analisar, ó, a palavra ideia, ó, ideia. Claro que lá quando você for estudar, eles vão falar o quê? Ah, a palavra ideia perdeu acento por causa do ditongo, parará. Traz um monte de regra, mas se você analisar, ó, qual que é a sílaba tônica? É a penúltima. E essa palavra terminou como? Esta palavra terminou com a letra A. Então, nesse caso, ela também não é acentuada, tá? Outra regrinha que a banca vai trabalhar aqui dentro das paroxítonas vai ser a regra, né, que aqui se acentua. Então, se acentua os termos terminados em ditongo. Então, vamos colocar aqui um exemplo. A palavra remédio. Se você separar, ó, remédio, o que acontece, ó? Última, penúltima. A penúltima sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica. E esse termo, ele terminou em ditongo. O que é o ditongo? É quando... Vou falar de uma forma bem simples.